como último exemplo, vou falar um pouquinho da hipérbole, né? Que é a última cônica que a gente vai considerar. Então, nós temos aqui a definição de hipérbole. Dados dois pontos F1 e F2 do plano, né? Dois pontos distintos, e K um número real, que é menor em termos absolutos do que a diferença das distâncias desses dois pontos, tá? Então tem que pegar um número real que é menor do que a distância, né, entre os dois pontos ali. Não a diferença, só menor que a distância entre os dois pontos. Bom, a partir desses dois pontos desse número real, a gente define a hipérbole como sendo o conjunto dos pontos P, né, do mesmo plano que tem os pontos F1 e F2, que tem a seguinte característica. Em valor absoluto, a diferença das distâncias de um ponto P até os focos F1 e F2 tem que ser constante. Então, se todo ponto que cumpre essa condição vai pertencer ao conjunto de pontos que a gente chama de hipérbole, tá? Bom, para fazer a construção da hipérbole com régua e compasso, então, nós vamos iniciar a partir, né, de dois pontos distintos do plano. Vamos selecionar dois pontos quaisquer aqui do plano. E que serão os focos, né, da nossa hipérbole, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, agora começa o procedimento, né? A partir de dois pontos, a gente vai pegar uma semirreta, iniciando no primeiro ponto ali, o foco A, né, passando pelo outro ponto. Aí a gente vai pegar um ponto, vou usar a ferramenta ponto em objeto, para pegar um ponto aqui nessa semirreta, só que eu vou selecionar de forma que esse ponto fique localizado entre A e B, entre os focos, né, da hipérbole, tá bom? Agora eu vou fazer uma circunferência centrada aqui no primeiro foco, passando por este ponto C aqui, beleza? Vou agora de novo com a ferramenta ponta em objeto, agora é importante mesmo selecionar essa ferramenta, tá? Para a gente garantir que a construção vai funcionar do jeito que a gente quer. Então, vou selecionar um ponto qualquer aqui da circunferência. Vou fazer a reta que passa por este ponto até o foco, que é a origem da semirreta. Vou fazer um segmento desse ponto da circunferência até o outro foco, né? E vou pegar agora a mediatriz desse último segmento que eu acabei de fazer, a mediatriz. Vou tomar o ponto de interseção dessa mediatriz com a reta que passa pelo ponto da circunferência que eu escolhi até o primeiro foco ali, tá? Então, vou selecionar essas duas retas aqui para definir o ponto de interseção. Deixa eu ver se foi definido. Vou movimentar aqui, ó, o ponto D agora para ver se o ponto de interseção, para ficar aparente aqui, né? O ponto de interseção das retas. Tá aqui, ó, é o ponto E, tá bom? Esse ponto, pessoal, é o ponto da hipérbole, tá? Então a gente vai habilitar o rastro, né? E aí vamos mover o ponto D, que está sobre a circunferência. Vamos ver ó, o que acontece, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ele faz, movendo aqui, né, em torno da circunferência, ele vai produzir os dois ramos da hipérbole, tá bom? Então nós temos aqui a definição da hipérbole. É interessante, né, que a gente aqui com o GeoGebra, né, a gente pode explorar, né, essa definição aqui, ó, movimentando esse ponto C aqui, ó, a gente vai perceber uma coisa, né, ó, esse ponto C. Bom, na verdade aqui não está dando para perceber porque eu utilizei o rastro, né? Vamos fazer aqui vamos usar a ferramenta lugar geométrico
para a gente explorar aqui uma propriedade rápida aqui, né? Só para a gente visualizar, né, o que acontece. Então eu quero aqui o lugar geométrico do ponto E, né? E esse ponto E está dependendo do D aqui. Pronto, aí agora eu tenho a hipérbole. Bom, se eu movimentar esse ponto aqui, lógico que eu estou mudando, né, a definição dessa hipérbole. Vou ter outro conjunto de pontos, tá vendo? Mas o interessante, né, que a gente pode se aproximar aqui do primeiro foco, a gente vai vendo o que acontece com a hipérbole, né? Se a gente for para o outro foco, ó o que acontece. E se a gente passar desse foco, olha só que interessante, a gente tem uma elipse, né? Então, dá para, com o GeoGebra a gente consegue fazer a construção, simulando uma construção geométrica, simplesmente com régua e compasso, mas também a gente explora melhor esse conceito de lugar geométrico e, ao mesmo tempo, no caso das cônicas, né, dessas cônicas aqui, que eu mostrei nesses vídeos, a gente também pode explorar as propriedades dessas cônicas, que são propriedades que têm aplicações, né, reais em tecnologias, aí, né, em algumas coisas. Então dá para explorar as propriedades com o GeoGebra aqui, que fica bem visual. Bom, como alternativa, eu vou mostrar uma maneira, uma segunda maneira de construir a hipérbole, né, a construção geométrica da hipérbole, com régua e compasso, essa mais próxima da definição que a gente usou, né, de hipérbole. Então a gente vai precisar aqui daquele número real constante, que é a diferença das distâncias de um ponto do plano até dois pontos distintos, né? Quando essa diferença mantém constante, né, os pontos que têm essa propriedade vão determinar a hipérbole. Então esse número real eu vou representar aqui na forma de segmento, né? Então eu vou pegar um segmento aqui, e aí eu vou precisar de dois pontos distintos para ser o foco. Lembrando que a distância que eu vou usar aqui como valor constante tem que ser menor do que a distância entre os focos, né? Tem que ser estritamente menor. Então assim, né, visualmente dá para perceber que é menor. Qualquer coisa é só pegar a ferramenta aqui de construir o segmento e a gente tem o valor aqui, a distância entre os pontos aqui na janela de álgebra. Ou então dá para usar a ferramenta também, medir distância, né? A gente tem algumas ferramentas aqui, ó, de medidas, ó. Então distância, comprimento ou perímetro, só clicar nos dois pontos para obter a distância entre eles, tá? Com aquela ferramenta selecionada. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma circunferência que tem o raio igual à distância ao comprimento desse segmento, né? Centrada em um dos focos. Para isso, a gente tem uma ferramenta aqui chamada compasso, que funciona como um compasso mesmo, simula, né, um compasso. Então eu preciso saber qual a abertura desse compasso, que vai ser aqui, ó, esse segmento AB, né? Então é uma circunferência de raio AB, tá? Centrada no ponto C, que é um dos focos aí da nossa hipérbole. Vamos pegar agora a ferramenta ponta em objeto para selecionar um ponto dessa circunferência. E vamos construir a semirreta, né, de origem no centro dessa circunferência, passando pelo ponto da circunferência que a gente definiu aqui, ok? Agora vamos tomar a mediatriz desse ponto E da circunferência até o outro foco. Então eu não preciso fazer o segmento aqui, né, no GeoGebra, basta selecionar esses dois pontos aqui e a gente vai ter a mediatriz, tá? Agora eu vou considerar, né, vamos definir o ponto de interseção dessa reta, né, que é a mediatriz, né, com a semirreta aqui, tá? Vamos selecionar elas duas, vai ser criado o ponto de interseção. Vamos visualizar o ponto de interseção aqui, né? Então movimento um pouquinho o ponto E, aí o ponto de interseção ficou visível aqui na tela para gente. Esse ponto de interseção, ele é um ponto que pertence à parábola. Vamos ver, né, o rastro desse ponto. Então, habilitar rastro. E aí a gente pode movimentar o ponto E aqui, ó, para visualizar o rastro desse ponto.
Bom, aparentemente ele está fazendo só um ramo da hipérbole, é isso mesmo, ele vai fazer só um ramo mesmo, tá? Com essa construção a gente obtém só um dos ramos. Para fazer o outro é simples, basta a gente... Bom, espera aí que eu já mostro, mas antes aqui, né, vou movimentar aqui a janela de visualização para desaparecer o rastro e vamos usar a ferramenta lugar geométrico para a gente deixar ali esse ramo da hipérbole pronto aqui, né? Então seleciono o ponto do lugar geométrico, que é o F, e aí depois o ponto E aqui da circunferência, né? E é para a gente obter agora aqui, ó, né? Esse ramo aqui da hipérbole. Bom, eu não quero mais o rastro, então eu vou desabilitar o rastro do ponto F, tá? Beleza, agora eu posso movimentar aqui e não vai ter mais o rastro. Bom, para fazer o outro ramo, né? Aí basta a gente fazer o seguinte, vamos pegar a mediatriz, vamos fazer a reta mediatriz do segmento formado pelos focos da hipérbole, tá? Então, essa reta mediatriz aqui. E agora eu vou usar uma ferramenta aqui de isometria. Eu vou fazer a reflexão em relação a uma reta, tá? Então, eu vou selecionar primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. O objeto é o ponto F, que é o ponto da hipérbole, né? E eu vou refletir pela mediatriz do segmento definido pelos focos da hipérbole. E aí eu vou ter um ponto simétrico, né, do outro lado, que vai definir o outro ramo da hipérbole. Então eu posso selecionar aqui a ferramenta lugar geométrico de novo. Agora o ponto do lugar geométrico é o F', né? E esse F' também depende do ponto E. Pronto. Então agora nós temos, né, aí a hipérbole construída de uma maneira mais intuitiva, né, e mais próxima da definição que a gente deu para a hipérbole.